Vamos lá, vamos começar aqui. Olá, olá a todos que estão ouvindo aqui mais um podcast neste canal. Meu nome é João. Pedro. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Hoje vamos trazer mais um convidado aí, um convidado maravilhoso. Ele fala de finanças, né? Fala de economia no Telegram, nos podcasts que ele tem, né? No Instagram. Eu acompanho todos. Fala aí, cara. Bruno Gobira, Insta Econômico. E aí, cara, tudo bem? Bom, Bernardo Gobira. Então, Bernardo, bom demais, galera. Tranquilo? E aí, tem uma pergunta já, Pedro? Não, você pode começar. Vou dar uma análise aqui. Vamos lá, vou começar aqui já. Cara, você acha que a economia brasileira em 2021 ainda vai estar no clima de recuperação? Ou você ainda acha que a gente já passou dessa? Ou ainda, sei lá, em brevemente a gente pode passar disso? O que você acha? Então, eu acho que 2021 a gente ainda vai estar em recuperação, até porque finalizando 2020 a gente não vai ter conseguido recuperar toda a nossa queda do segundo trimestre, mas eu não acho que o clima vai ser esse de estarmos nos recuperando da queda muito forte do segundo trimestre, né? Que foram os períodos de isolamento. Porque acho que a partir de 2021 a gente já consegue ter um crescimento ali no final, já tirando esse deságio aí, essa contração do segundo trimestre de 2020, até porque eu acredito que o clima para mercados emergentes em 2021 vai ser muito favorável. Então, assim, eu acho que 2021 vai ser um ano onde a gente, no Brasil, vai sentir bem assim a retomada lá fora, né? Lá fora eles vão estar com o discurso de retomada, mas aqui a gente vai aproveitar bem mais a liquidez que vai estar sendo deixada a partir dessa pandemia. Entendi. Então, o começo do ano vai ainda estar naquele clima de recuperação, né? Como que tá agora, né? Você acha isso? Isso até porque a gente vai pegar ainda a pandemia, né, no começo de 2021. A gente, pelo menos, nem falando lá fora, não, a gente aqui no Brasil, 2021 todo vai ser o ano da vacinação. Lá eles já estão começando, né? A Europa vai começar no dia 27, agora de dezembro, Estados Unidos já começou, Reino Unido já começou. Acho que a maioria dos outros países acredito que comecem em janeiro, e eu acho que a gente deve estar para começar em fevereiro e ainda deve começar com uma quantidade menor de doses, né, adquiridas. A gente está demorando demais para adquirir as doses. Então, até por esse período de pandemia que vai continuar assim do início de 2021, ainda vai ser um clima de retomada. Mas para o ano todo, eu acredito que não. Entendi. Os Estados Unidos vacinou cerca de, acho de que 500 mil pessoas, se eu não me engano. Tem No alguma mundo pergunta? todo, no Pode mundo falar. todo já vacinaram 2 milhões de pessoas, né? Ao todo. O mundo todo. Tem uma pergunta, Pedro? Espera aí um minuto. Vamos lá, então vamos para outra pergunta. Cara, o que você acha que pode Ok, acontecer? pronto. Pode fazer a pergunta agora, Pedro? Eu dei uma análise aqui. Vou fazer aqui. Bernardo, tá ouvindo? Alô, Bernardo? Tô. Pode falar. Bom, cara, com o Biden sendo eleito o novo presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas estão dizendo que a dos Estados Unidos não vai ser aquela potência mundial. Inclusive, eu e o João, a gente meio que debateu isso aqui no canal. A gente fez um vídeo falando do como ficaria a economia dos Estados Unidos e como tomaria o rumo em caso que o Biden ganhasse. Na sua opinião, cara, como fica a economia dos Estados Unidos com o Biden? Então, economicamente, vai continuar sendo maior, eu acredito. Há um prazo maior, eu acho que a gente vai assistir a China passando os Estados Unidos, mas até o mandato do Biden, ele ainda continua tendo a maior economia, a economia mais influente do mundo. Eu acho que até assim, talvez a gente consiga ver a China já passar em números, etc., mas os Estados Unidos ele continua ainda, né, como aquele país potência do mundo, até por conta das questões políticas. E as questões políticas do Biden, eu acredito que serão melhores, porque ele vai ter uma proximidade bem maior com o restante dos países que o Trump não tinha.
Diferente, talvez, o Trump, ele não tinha a relação externa, né? Mas ele estava, sim, fortalecendo muito mais a economia. Ele era muito mais nacionalista. Ele queria muitas coisas só para eles ali. Uma coisa que eu acho que com o Biden pode não acontecer, né? A gente pode ver empresas saírem um pouco mais dos Estados Unidos, dependendo a ser como ser a política fiscal lá nos Estados Unidos. Mas acho que vai demorar ainda, né, para a gente reconhecer a China como a maior economia do mundo. Eu acho que os Estados Unidos ele continua sendo a maior potência do mundo, sim. Incrível, cara. E para o governo do Biden, na sua opinião, seria um governo bom? Também não econômica, mas sim para os Estados Unidos, por assim dizer. Porque o João, uma vez, ele me falou que ele acha que ele botaria impostos para ajudar um pouco da economia perdida pelo coronavírus. O que tu acha? Se daria certo esse negócio? E como seria mais à frente, na tua opinião? Essa questão de aumentar os impostos para arrecadar mais, para pagar as contas do coronavírus, é uma política que está sendo falada muito, né? Defendida até por vários economistas. Mas é uma política meio. Ela é muito controversa. Primeiro, já dando um exemplo lá dentro dos Estados Unidos, que a gente está vendo uma galera saindo da Califórnia, ali do Vale do Silício, e indo buscar outros estados lá. O Texas, por exemplo, a Tesla e a Oracle, eles saíram lá da Califórnia, migraram para o Texas justamente por conta dessas questões de taxação, né? Quando aumenta os impostos, eles estão querendo aplicar impostos até mesmo em empresas que já saíram da Califórnia. Então é uma coisa bem complicada. Quem é empresário não gosta muito bem disso, porque para as empresas, né, a quantidade de impostos é muito grande que elas têm que pagar. E a mesma coisa eu acredito que aconteceria se ocorresse isso nos Estados Unidos. Você pode ver até exemplo, por exemplo, a Apple, a produção dela é completamente terceirizada ali na Ásia, né, nos países asiáticos. Mas aí tem uma outra questão, já analisando todo o contexto da política do Biden, ela não se resume só nas questões do imposto, mas tem uma coisa que aconteceu nessa eleição que foi bem importante ter ficado de olho antes. Eu até fiz um vídeo, gravei um vídeo um pouco antes dessa eleição, que eu falava assim do Biden, falava das questões dos impostos, mas tinha que ficar muito atento ao Congresso americano. A forma como aconteceu foi a forma assim como o mercado ele avalia como melhor. Porque no Senado ele ficou republicano, né? Para quem não sabe, o Biden ele é democrata, mas o Senado ele se formou de maioria republicana. Então, o que acontece? Alguns projetos como esses de aumentar imposto ou qualquer coisa que for contra a política fiscal, medida de contencionismo fiscal, pode ser que seja muito difícil de passar no Senado, né? Pode ser os senadores republicanos, por serem maioria, eles não iriam deixar passar algum tipo de medida como essa. Como foi agora na aprovação do pacote de estímulos, por exemplo, o acordo ele tinha que vir dos dois lados. O acordo estava sendo feito pela Nancy Pelosi, que é a líder democrata na Câmara, e o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos lá no Senado. Tem que ser acordado entre os dois, porque não adianta. Se um gostar, vai passar lá na Câmara, mas no Senado não passa. Então, se o Senado gostar, nem chega ali na Câmara, entendeu? Na Câmara, né? Então, assim, Entendi. a política do Biden, questões econômicas, pode ser que o Senado barre, né, se não for muito favorável, e questões políticas é a que eu disse que ele vai ter uma maior proximidade com o mundo. Então, pode ser bom porque não vai ter toda aquela polêmica do Trump, aquele clima chato com a China ou com a Coreia do Norte, por exemplo. Entendi. Alguma pergunta, João? Eu tenho, complementando essa questão aí do Biden, o governo federal aqui do Brasil, ele se diz ter boa relação com os Estados Unidos do Trump. Agora que mudou, né? Agora que é o Biden, você acha que pode mudar os acordos ou a relação entre Brasil e Estados Unidos é só por interesse mesmo? E não vai mudar o Biden? Olha, eu acho que muda, só que não vai ser uma questão como a gente às vezes que imaginando assim, porque as ideias do Biden não bate nada com as do Bolsonaro, né? Isso é claro. Só que às vezes a gente com esse medo que a gente vai ficar isolado dos Estados Unidos, eu não acredito nisso. Acho que vai ser até primeiro por uma questão de escolha mesmo, que a gente possa ter que fazer com as questões Estados Unidos e China. A gente talvez em alguns momentos vamos ter que tomar um lado, tomar um partido, né? Se a gente fica do lado dos Estados Unidos, se a gente vai ficar do lado da China. Então talvez essa relação ela desgaste
com essas questões de escolha, dependendo das escolhas a serem feitas, mas as questões econômicas ou de parcerias já é muito bem relacionado isso, porque já não parte nem mais do presidente americano, mas de várias empresas americanas que já tem um bom mercado aqui no Brasil. A gente vê muita empresa americana já consolidada aqui, como a Apple, como a Amazon. Então, é um pouco. Não, a gente não vai ter uma perda tão grande quanto parece, eu acredito que não. E aí também vai depender, né, do nosso governo, se ele quer ter essa proximidade maior com o Biden, se toda a equipe, né, a equipe ministerial do atual governo e o nosso ministro de Relações Exteriores, se ele vai ter uma melhor relação aí. Acho que chegou a veicular até na revista Veja o Bolsonaro querendo levar o Michel Temer para entrar nesse cargo aí. Mas eu acredito que não vai piorar, não. Entendi. Então, uma pergunta, Pedro? Opa, tem sim uma pergunta Vamos sobre a bolsa e o dólar, cara. A bolsa e o dólar de vez em quando dá uma caída, dá uma levantada, mas fica aquela indecisão, cara. O dólar só em 2000 estava R$ 6. Tava o quê? 6 ou 7, se não me engano. Quase Entre 6, quase bateu 6. Quase 6, É. quase 6. Quase R$ 6, cara. E a bolsa acho que teve uma caída. Na sua opinião, como é que fica essa decisão, cara? Como é que fica essa bolsa? Se vai aumentar, se vai diminuir? E como é que tu acha que isso vai ficar no futuro? Então, não tem estabilidade para o mercado, né? O mercado ele vai acompanhar a economia real. Essa é a ideia, tentar ver um retrato da economia real. A gente pode ver assim, acho que para esse ano de 2020, eu acho que só quem pegou todo o ano de 2020 pode ter uma ideia aí de como que funcionam as coisas. Por exemplo, se pegar aí o ano de 2020, se estendesse os acontecimentos de 2020 em, sei lá, em 10 anos, acho que valeria uma experiência parecida. Porque a gente conseguiu ver muito claro, no início do ano, em janeiro, a gente bateu o recorde, né? A Bolsa bateu o máximo, 119 mil pontos, com a expectativa de um governo liberal, um governo que estava querendo fazer privatizações, querendo fazer reformas. Então o mercado todo animou, estava com um clima muito favorável, até que chegou a questão da pandemia e mudou totalmente o sentido, mudou totalmente o rumo. Primeira das coisas, a gente viu o mercado despencar, né? Foi a queda mais rápida, assim, em todas as crises, nunca caiu tanto em tão pouco tempo. E a gente conseguiu ver agora nessa pandemia. E qual que era a grande questão da pandemia? Qual que era o grande medo? Quando as coisas começaram a parar, quando as empresas começaram a fechar, as pessoas pararam de sair para a rua, as pessoas pararam de usar carro, as pessoas pararam de ir em shopping. O que o mercado pensou? Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, então eu não sei o que vai acontecer. Foi o grande pânico. É a incerteza. O mercado ele tem medo da incerteza. A incerteza traz instabilidade ao mercado. Então, com esses fechamentos, a gente ficou sem uma clara noção do que seria daqui para frente, se empresas iriam quebrar, o que ia acontecer. Veio a queda, depois quando a gente começou a ter muito claro alguns lugares voltando a reabrir, quando começou a sair os balanços das empresas no primeiro trimestre, não saiu tão ruim, mas também porque só perdeu ali no último mês do trimestre, e depois veio o segundo trimestre, que seria o trimestre, para ser o trimestre mais afetado, e aí a gente conseguiu ver que as empresas não foram tão mal assim. Além disso, conseguimos ver empresas que estavam indo bem, por exemplo, porque a gente viu as varejistas subirem tanto, falando que mais no mercado local, né? Aqui as varejistas foram os grandes destaques nesse período de pandemia. Por quê? Porque a gente viu que as grandes elas já estavam adaptadas ao e-commerce, já estavam fazendo entregas mais rápidas do que elas faziam antes, o acesso para que as pessoas tenham aquele primeiro contato, né? Tinha muitas pessoas que estavam tendo o primeiro contato com a compra online, foi fácil, tanto que, por exemplo, a Via Varejo, ela fez aquela compra por celular, né? Por WhatsApp, você podia contatar no WhatsApp para fazer uma compra. Então a gente viu esse tipo de empresa crescendo muito, enquanto empresas na bolsa, que eram empresas de shopping, caíram, empresas de aviação caíram, porque não tinha avião
voando. Empresas de educação caíram porque as escolas estavam fechadas. Aí empresas de petróleo, a Petrobras caiu porque, além dessa pandemia, aí ficou a questão da produção do petróleo, ficou muito questionado. Aí, por exemplo, na pandemia nós vimos o petróleo ser negociado, seu contrato negativo, né? Por exemplo, as pessoas estavam recebendo para poder comprar um barril de petróleo no mercado, chegou a rolar isso na pandemia. Por quê? Caramba. Porque, tipo assim, se ninguém está rodando de carro, se avião não está subindo, quem vai consumir petróleo? Então ficou um grande estoque de petróleo. Por que foi negociado a negativo lá nos Estados Unidos? Porque os depósitos de petróleo nos Estados Unidos estavam todos lotados, não tinha mais onde ficar. Então não valia mais a pena você comprar. Era assim, você comprar, você ficar com o estoque, você ter que arrumar um jeito de pegar ele lá em Oklahoma e ficar com ele. Então, para que você vai querer isso? Então, assim, agora que a gente está vendo retomar, né? A gente está vendo o petróleo voltar a se recuperar porque as coisas estão abrindo de novo. Aí a gente está vendo as commodities. Os países estão voltando. Não, gravador, mas tá de volta. Tá de volta. Pode voltar a prosseguir o que eu tava falando. Aí a gente está falando da porcentagem que cada empresa representa. Aqui para o Brasil, a gente teve uma recuperação mais devagar um pouco, porque a nossa dependência são de empresas. Só a Vale e a Petrobras representam entre 20% e 30% da nossa bolsa, por exemplo, do nosso índice principal. Então, se essas empresas não recuperam, não recupera junto. E aí, se colocar bancos também nesse meio aí, passa de 50%. Então, os cinco maiores bancos, os 5 mais o BTG, mais Vale e Petrobras, já é 50% da nossa bolsa. Mas essas empresas elas não recuperaram tão rápido quanto as de tecnologia lá nos Estados Unidos. Por quê? Aqui a Vale estava em dúvida, né, quanto às questões do minério, como é que estava a economia parada, commodity cai porque ninguém está fazendo nada. Agora que a gente está vendo recuperar o minério, a mesma coisa com a Petrobras, a gente ficou um bom tempo aí, os países árabes negociando com a Rússia para ter esse corte da produção do petróleo, para não ficar sobrando tanto petróleo como aconteceu nos Estados Unidos, para o nosso petróleo aqui, porque a gente usa um petróleo diferente, um contrato de petróleo diferente dos Estados Unidos. E aí a Petrobras está começando a recuperar agora, porque está tendo uma boa retomada, e bancos também, porque bancos representam muito a economia real. Então, assim, se dá alguma coisa ruim, se der ruim, vai dar ruim para os bancos também, porque banco ele trabalha com muita dívida, então a economia fraca, as pessoas sem ganhar dinheiro, eles não vão pagar dívida no banco, né? Então, por isso a gente demorou de recuperar, e é por isso que oscila o mercado. É por isso que a bolsa oscila, ela tenta acompanhar a economia real. Não quer dizer que se a bolsa estava a 60 mil pontos em março, hoje a nossa economia é pior do que quando estava a 60 mil pontos há alguns anos atrás. Não quer dizer, mas que talvez o pânico, a gente não sabia o que acontecia, estava nos 60 mil, entendeu? Entendi. Tem sobre o dólar. O dólar é mais ou menos a mesma coisa. Aí algumas questões afetam mais o dólar porque dá um exemplo bem prático. Vamos supor que aqui o país, vamos supor, não, é assim, quanto mais dólar tiver na nossa economia, girando na nossa economia, o Banco Central ali tiver com reservas, a gente tem reservas internacionais, né, reservas de dólar, mais barato vai estar o dólar, porque como a gente tem bastante dólar, a gente não tem falta da oferta de dólar aqui. Mas quando tem menos dólar, por exemplo, aí o dólar sobe porque a gente tem menos oferta de dólar. E como é que isso resultou que a gente viu o dólar e chegar próximo dos 6? Primeiro, a questão da pandemia, né, o pânico, o que os investidores, para eles, não fazia sentido investir no Brasil, que é um país emergente. Se a gente for olhar a nossa economia para várias economias do mundo, assim, não tem por que o investidor de fora investir na gente, sendo que tem vários outros países mais seguros, e mais seguros ainda é os Estados Unidos, é manter o dinheiro lá. Então, estava entrando menos dólar, muito pelo contrário, estava saindo dólar do Brasil, com os investidores tirando dinheiro para botar um investimento mais seguro, e combinado a isso, a gente cortou muito a taxa de juros, né? A taxa de juros ela era 14% ali no período Dilma, hoje está 2%, mas no início do ano ele estava a 6%, a 6% foi para 2%, então imagina
você que fazia um investimento a 6% em um país arriscado, que era o Brasil, um país emergente, estava ok. Mas aí caiu para 2% seu investimento ao ano, né? 6% ao ano, 2% ao ano. Já não fazia tanto sentido você investir em um título de 2% ao ano em um país emergente como o Brasil, um país arriscado, que vai sair dessa pandemia com mais de 90% de dívida bruta PIB. Então, a dívida também, o fiscal, ele é um fator para que as pessoas não tragam, não invistam aqui, então vai ter menos dólar, porque tem menos perspectiva que o país vai te pagar essa dívida que você está construindo com ele. Então, por isso que o dólar oscila assim. Você acha que a taxa deve ficar alta ou deve se manter baixa ali? Você acha que, na sua opinião, claro. Então, da minha opinião, e já é a opinião assim geral, já um consenso geral, porque é bem claro, né, no Banco Central, depois que ele faz as mudanças na política monetária, depois ele solta uma ata que ele mostrando a visão dele da economia. A visão dele da economia hoje é que hoje, com a taxa baixa, estimula a economia, né? Estimula a retomada, ele quer estimular a retomada da economia, porque quando ele abaixa os juros, que no nosso caso é a Selic, a ideia é que todos os outros bancos, as financeiras que emprestam crédito, elas cobrem um juros mais barato também, e assim fique mais vantajoso para que as pessoas invistam, não no mercado monetário, mas economia mesmo, que construam, que aumente sua produção, e assim aumenta também a oferta, aumenta a demanda, vai criar mais interesse também, e assim a gente tem a retomada da economia. O que o Banco Central acredita é que essa retomada ela ainda não foi bem feita, está correndo uma retomada meio manca, né? Tipo assim, a indústria está crescendo bem rápido, mas o setor de serviços ainda está devagar. E o setor de serviços ele representa mais de 60% do PIB brasileiro. Então, por isso ele ainda está mantendo os juros baixos, mas aí, na outra ponta, a inflação ela está descompassada, né? A última leitura agora ela saiu da meta do Banco Central. Apesar dela já estar alta, ela saiu da meta só na última leitura do último trimestre de novembro. O Banco Central ele reconheceu isso pela primeira vez que está alta, mas ele acredita que ainda compensa manter os juros baixos. Só que agora, qual que foi a ideia da última ata? É que ele deixou claro que ele iria mudar uma ferramenta dele lá, que chama Forward Guidance, que é onde ele já dá a ideia de que os juros vai se manter estável. Só que ele tira essa medida e aí a gente passa a acreditar que o quê? A ideia é que, como ele mesmo diz, no segundo trimestre do ano que vem, que a economia já estiver retomando bem mais, muitas mais pessoas estarão vacinadas, as economias lá fora já estarão reabertas, a demanda pelo Brasil, pelos produtos do Brasil vão estar melhores, o Brasil vai se aproveitar lá fora, que aí ele pode pensar em aumentar, é que aí ele vai aumentar. Então a expectativa é que para o meio do ano que vem, a taxa de juros aumente, mas não é voltar a ser grande. A gente acredita assim, em 3,5%. Boa, boa. Tá 2, né? 2%. Tá 2%. 2%. Por Agora vamos assim pro... dizer, Pode falar, Pedro. Pedro saiu aqui, mas vamos lá. Cara, tá chegando o fim de ano agora, né? Fim de 2020, agora 2021 vai vir o Brexit. Até agora o Reino Unido não tem nenhum acordo firmado. Qual é a situação do Brexit até agora? Então, ocorreu o Brexit e o prazo dele era até agora, né, no final desse ano, para que eles fizessem um acordo comercial. O Reino Unido saiu politicamente no ano passado e nesse ano agora teria a descorrelação econômica. Eu tô vendo assim, um cenário muito mais para não ter acordo, inclusive já é a própria fala do premier britânico, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, ele fala para as pessoas terem bem claro que pode não ocorrer o acordo, é muito viável que não ocorra o acordo comercial. E assim, a diferença, o que acontece, para a galera entender o que acontece se não ocorrer esse acordo comercial, em números, a projeção é que perca de 3 a 4% de PIB
em 10 anos, mas o que acontece na prática, para a galera entender, é basicamente assim: o Reino Unido vira um país como outro qualquer para a União Europeia. Não tem acordo comercial, não tem, por exemplo, quando a gente sempre comemora quando um país faz um acordo comercial com o outro, é porque vai reduzir ali a taxa para troca de produtos, não vai taxa, né, para ocorrer o impedimento daquele produto chegar e concorrer com o produto local. Vai haver a redução da taxa para que aquele produto tenha uma boa paridade de compra ali. Então, assim, quando a gente fala que não terá acordo, é basicamente que o Reino Unido vira um país qualquer para a União Europeia, por exemplo, como o Brasil é para a União Europeia, mas que o Brasil quer mudar isso fazendo um acordo com a União Europeia. Mas, por exemplo, a gente passaria a ter uma melhor relação comercial, nossos produtos ficariam mais baratos entrando na União Europeia, mas não entraria mais no Reino Unido. Não existe mais essa parceria. E a mesma coisa, para o Reino Unido, também ficaria seus produtos ficariam mais caros na União Europeia, e na União Europeia também seus produtos ficariam mais caros no Reino Unido. Não teria mais esse acordo comercial. E aí, uma das coisas também que está sendo um empecilho para fechar o acordo, por exemplo, é para europeus, né, o pessoal dos países da União Europeia, não puderem pescar em território do Reino Unido. E aí, isso está sendo um empecilho para o acordo. Aí, por exemplo, se tiver o acordo, europeu consegue, o povo da União Europeia consegue pescar em terra do Reino Unido e vice-versa. Então é basicamente isso que não acontece. Então, por assim dizer, o Brasil quer fazer alianças com a União para pelo menos conseguir umas taxas de mercado e tal. Mas ele entrando na União Europeia anularia o acordo de taxa comercial tá com saindo, o Reino Unido? Né? O Reino Unido tá saindo. Então isso meio que anularia alguma coisa com o Brasil e o Reino Unido? Não, anularia nas questões do seguinte: por exemplo, se o Brasil já tiver algum acordo com a União Europeia e o Reino Unido sai, esse acordo aí precisa ser renegociado, né? Quebrado. Porque antes estava. Ele vai ser quebrado, mas pode ser que tenha alguma cláusula, eu não sei, né? Porque pode ser que ele já tenha sido feito quando ainda estava tendo o Brexit, já tinha a ideia que ia sair, aí colocaram alguma cláusula, eu não sei. Isso vale muito do contrato, mas deixa de ser um único, entendeu? Porque assim, a União Europeia agora estava tendo dificuldade para aprovar seu orçamento. Por quê? Basicamente porque Hungria e Polônia não estavam aceitando o termo. Então lá, por ser um bloco muito bem informado, tem isso. Se um não aceita, todos os outros pagam a conta. É uma coisa um pouco diferente, por exemplo, da gente tem aqui no Mercosul, entendeu? O Mercosul, ele é bem mais econômico, por exemplo. Óbvio que o Brasil ele pode fazer um acordo comercial sozinho com outro país, igual a Argentina também pode. Mas o Brasil também ele pode se juntar com a Argentina, Paraguai, para poder oferecer condições melhores nesse acordo comercial, porque não é só mais basicamente o Brasil, é o Brasil, mas a Argentina, mas Paraguai. Óbvio que a gente agora sofre pela economia, que o caminho que a Argentina está tomando, então a gente já não tem mais essa barganha. Mas para a Europa, por exemplo, já era muito melhor quando juntava lá os países Alemanha, França e Reino Unido e fazia uma negociação com outro país, era bem mais favorável. O Reino Unido, ele se enxerga hoje melhor sozinho, né? Sem a União Europeia, Inglaterra, Escócia e Irlanda. E sobre as questões do Brasil, foi já no governo do Bolsonaro que eles anunciaram esse acordo, né, comercial. Só que aí tem a questão que é o seguinte: ainda não foi aprovado e é muito difícil que seja aprovado por conta das questões que a União Europeia tem com o Brasil ambiental. Então, na Áustria, por exemplo, que já chegou a ser votado esse acordo, ele foi rejeitado lá na Áustria, por exemplo. Então ainda vai ter uma negociação muito grande ainda até que ele seja feito. Mas é uma ideia que o Brasil tem, não o Brasil, o Mercosul tem, de fazer essa parceria comercial com a União Europeia. No caso, não entraria, então, o Reino Unido. Entendi. Tem alguma pergunta, Pedro? Não apareceu até agora. Ele sobe quando eu chamo ele. É muito bom. Alô, tá me ouvindo? Tá falando, Pedro? Vai. Tem alguma pergunta? Tá dando um pouco de trava no meu Discord. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Pelo que eu sei, tem uma página no Twitter que fica informando as notícias sobre o mundo e a economia. Cara, eu queria saber como é fazer isso, cara. Que acho que, se eu não me engano, você manda 3 posts por dia, ou 2.
ou se não me engano, um. E eu queria saber como é fazer isso, cara. Como é que é informar, basicamente? Você dá trabalho de pesquisar a fonte, fazer a edição, dar notícia? Então, eu tenho o que eu gosto mesmo de verdade é informar. Então, assim, eu curso jornalismo, eu não sou economista, nem tô há tanto tempo assim no mercado financeiro, não tenho a experiência tão grande. O meu negócio é eu curso jornalismo, eu tenho a paixão pela informação. Antes eu trabalhava com futebol, mas eu vi que a economia é uma coisa é, bem mais essencial que eu passe para as outras pessoas, que eu possa ensinar para as outras pessoas como funciona a economia, a importância de você ter noção de como anda a economia do seu país, qual que é a ideia qual que é a perspectiva econômica para o seu país, você saber o que está acontecendo nele. E aí foi que eu comecei a minha página. Eu fazia 3 posts por dia. Quando eu tinha mais tempo, me dedicava só a essa página, mas tem pouco mais de um ano que eu comecei a trabalhar numa empresa do mercado financeiro, que eu trabalho na Riva Investimentos, que é uma agente autônoma de investimentos da XP, que aí a gente trabalha com assessorar pessoas que querem investir. Então aí eu passei a ficar bem mais por dentro do mercado financeiro e da economia. Então o meu propósito, a minha ideia, eu criei o Twitter, lá no Twitter eu trabalho como o Invest, que é também uma empresa onde eu trabalho, que aí eu mantenho as pessoas informadas do que realmente vale a pena saber em relação à economia e mercado financeiro, entendeu? O que movimenta o mercado financeiro. Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu, por exemplo, a prisão no Rio de Crivella. Janeiro, do Crivella. Isso aí, por exemplo, foi um post que eu soltei no Stories só ali, só para. É isso aqui, para você ficar sabendo. Mas isso aí não afeta tanto o mercado financeiro, porque é Rio de Oi, alô? Janeiro. Porque é Rio de João? Janeiro. Alô? Oi? Tá ouvindo? Porque assim, é Rio de Janeiro e pouco afeta na economia geral do Brasil. Então, e até porque também já é um prefeito que vai sair, ele não vai continuar para mais 4 anos. Faltava 9 dias para o mandato dele. Então, assim, Perdeu a eleição, né? ele perdeu a eleição, ele não vai continuar. Então, assim, pouco vai afetar para o longo da economia do Brasil. Então, isso eu não dou tanta importância para divulgar. Mas aí eu vou divulgar algumas coisas, como, por exemplo, um projeto que tem para passar na Câmara que vai aumentar gradativamente de 1 bi a 4 bi, né? Em 4 anos aí vai ser 4 bilhões por ano, para o repasse que a gente vai passar, a gente vai aumentar o repasse a municípios, né? A União vai passar um dinheiro maior para os municípios. Isso, como eu disse lá, a preocupação fiscal é uma coisa que o investidor observa. Então, assim, se isso passa, o Brasil vai gastar mais, o Brasil vai aumentar a sua dívida. Então, isso é uma coisa que o investidor observa, ele não vai gostar muito. Então, isso, como é uma coisa que afeta lá no mercado financeiro, eu informo. Então, o que eu faço é passar assim o dia todo vendo as informações. Eu tenho as minhas ferramentas onde eu vejo as informações e vou soltando. Essa é a ideia, essa é a minha vontade, até porque é uma coisa que eu gosto de chegar no final do dia. Um dos maiores gostos que eu tenho é falar isso que aconteceu no dia. Então é por isso que eu mantenho informado as pessoas o tempo todo. Incrível, Boa, cara. boa. De saideira aqui, cara. Como que você avalia o trabalho do Paulo Guedes no Ministério da Economia? Ó, o Paulo Guedes, peraí, rapidão. O Paulo Guedes, ele, assim, ele começou com uma proposta ótima, né? A ideia, assim, tudo que eles falaram de campanha até o primeiro ano, que a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência no primeiro ano. A ideia, o que foi passado, algumas coisas que chegaram a ser feitas no primeiro ano, deu um ânimo muito grande. Mas, assim, esse ano de 2020 não foi o ano dele de jeito nenhum, não foi o ano do Paulo Guedes. Tiveram algumas coisas como não ter feito a reforma como não ter feito privatizações, desculpa, e ainda ter prometido, como ele prometeu lá ao vivo na CNN, que teria ter 4 grandes privatizações em 90 dias, foi uma coisa assim que ele perdeu bastante credibilidade. Antes, muitas das falas do Paulo Guedes faziam um movimento no mercado, né? Se fossem falas favoráveis,
o mercado dava uma alta no dia só por conta de uma fala do Guedes. Se fosse alguma coisa desfavorável, o mercado caía só quando a fala do Guedes. Isso ainda acontece, mas com proporção muito menor, porque ele perdeu um pouco de credibilidade nas falas dele, nas propostas, porque ele prometeu muita coisa e não cumpriu. E na relação que ele teve com o Maia, por exemplo, o Maia, eu acho que ele deu uma queimada no Paulo Guedes, algumas coisas, como ele. O governo botou muita culpa no Maia por não ter passado muita coisa, mas o governo também não fez o papel da negociação, porque a política tem que ter a negociação com os deputados para poder tentar passar uma pauta, não seja feito ali, mas tem que ter pelo menos a conversa, tem que ter a tentativa de um acordo ali. Então, assim, ele perdeu bastante credibilidade pelo que prometeu, mas pelo que não entregou. Se nos próximos anos ele se redimir e avançar pautas assim de uma maneira bem mais rápida, talvez ele recupere esse otimismo. Eu não acredito que o Bolsonaro vai trocar ele, acho que a parceria dele, os dois são bem próximos, deu para ver. Balançou bastante nesse ano, mas eu senti que é uma coisa. O Guedes ele tá bem político já, do jeito que o Bolsonaro gosta, as falas dele são bem políticas. Então, eu não acho que a gente corre o risco de perder o Guedes. Assim, não sei se ele é o melhor, mas também ele é bom, entendeu? Ele é bom, ele não é ruim. Boa. Tem alguma última pergunta, Pedro? Alô, tá me ouvindo? Sim, estamos. Tem mais alguma? Bom, não tenho nada mais não. Você é de onde, Bernardo? Eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Almenara, né, no interior aqui de Minas, mas eu moro em Belo Horizonte. Percebi pelo sotaque, né? Eu nem sinto o sotaque de mineiro. Que eu me mudei quando eu era bebê, pô. Mas é isso, queria agradecer a você, Bernardo. Tem alguma coisa para divulgar? Não, eu que agradeço. Eu falei, o Insta Econômico, né? As pessoas vão me encontrar lá no Insta Econômico, é lá onde eu vou estar compartilhando minhas ideias, compartilhando tudo que eu vejo, que eu acho importante que as pessoas saibam relacionado à economia e mercado financeiro. Eu estou divulgando lá, tentando passar da maneira mais simples, informativa e explicativa possível, né? Para as pessoas entenderem bem. Mas também eu vou estar lá na Winvest, que é um perfil onde. Então pode pesquisar o Invest, pode ser Instagram, Twitter, LinkedIn. Eu vou estar lá como Invest, que a gente faz um perfil mais para mercado financeiro mesmo, para ensinar o pessoal a investir. E na Riva Investimentos eu também estou na área do marketing lá, que é uma assessora de investimentos que a gente está presente em BH e no sul de Minas. Então as pessoas podem me encontrar. Isso aí, e no mais é agradecer pela oportunidade da gente estar trocando uma ideia aí, falando um pouco de economia. Eu que agradeço. É isso. Muito obrigado a todos que ouviram esse vídeo. Vão lá na Rádio Cortesão, né? Que a gente está todo domingo na Rádio Cortesão. E é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva nos nossos canais também no YouTube. Pelo menos compartilhem esse vídeo para chegarmos numa meta de 100 inscritos, pelo menos até o início de janeiro. E é isso, senhoras e senhores. Obrigado, Bernardo, por comparecer. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Muito obrigado. Valeu.